palavra que eu vou ministrar hoje, uma palavra que um dia eu escrevi um artigo. Eu estou cheia de escrever artigos, já perceberam? Eu estou escrevendo textos e meu livro está saindo, gente. Eu só estou numa crise, eu e o Espírito Santo, para ver qual é o tema do livro e para onde ele está me direcionando. E é bom a gente ter um marido encorajador, porque o Telmo está ali me encorajando. Mas ele está saindo. E outro dia eu escrevi sobre ferida fechada, ministério aberto. Vocês não têm noção da avalanche de mensagens que eu recebi de pessoas no mundo, pedindo para que isso transformasse numa ministração. Por favor, pastora, ministra sobre isso. E eu orei a Deus e hoje é o tempo de ministrar sobre isso. As feridas que Deus cura, quando Ele nos cura e o processo de cura. Você anda em círculos quando não se submete ao processo. Já viram, teve uma imagem que rodou pelas redes sociais, acredito que não só nas minhas, mas de um homem andando em círculos, né? E várias mensagens sobre isso. Quem recebeu, né? Quem viu isso? E aquilo me chamou a atenção. Quando eu vi aquilo, uma palavra veio no meu coração. Você só caminha em círculos quando você não se submete aos processos de Deus. Às vezes você está num círculo vicioso, vivendo sempre as mesmas coisas. Talvez você não deixou as mãos do oleiro pegar você. Sabe, às vezes a gente é tão machucado. A gente vem com feridas lá da nossa casa. A gente é tão ferido que a gente tem até medo de Deus colocar as mãos em nós. Eu falei com umas pessoas essa semana e pelo menos 7 pessoas me falaram a mesma coisa. Vive, eu acredito que Deus ama essa pessoa que está aqui do meu lado. Se vem uma amiga se aconselhar comigo, eu até tenho palavra para dar para ela. Eu falo coisas lindas para elas. Eu digo, Deus vai te usar, Deus vai te levantar. Eu creio para as pessoas, mas quando chega na minha vez, parece que Deus não vai fazer nada. Parece que Ele nem me ama, parece que Deus não tem nada comigo. Se você já sentiu isso, fique tranquilo. Você não é uma pessoa, um ET. Eu já pensei assim também. Às vezes era tão fácil falar para o outro, ministrar o coração do outro, quando na verdade teu coração estava tão seco, tão terra seca. E às vezes a gente tem tanto medo de dizer assim, Deus, o Senhor vai pegar a minha vida, mas o que o Senhor vai fazer? Eu lembro quando eu passei pelo processo de separação, que eu e o Telmo, a gente ficou 4 meses separados, quando a gente tinha 1 ano e meio de casados. Aquela fase foi a desilusão, né? 1 ano e meio eu achei que ia ser tudo flores, não foi. E 4 meses nós ficamos separados um do outro. Graças a Deus, naquela época, o divórcio não saía em 3 dias. É sério, gente. Eu assinei os papéis tão decidida, que o advogado falou assim para mim, eu nunca vi uma mulher tão decidida. Eu assinei friamente. E nós assinamos, só que naquela época se dava um tempo para o casal reconciliar. E foi nesse tempo que a gente reconciliou. Que ele me procurou, diz ele que eu procurei ele, mas ele me procurou. E falou, vamos dar uma chance e tal, e estamos aqui. Vale a pena. Por isso, quando eu vejo um casamento se diluindo, um casamento morrendo, meu coração dói e sangra. E o que eu puder fazer para estar junto, para ajudar a recuperar, eu vou estar. Porque vale a pena. A glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. A nossa primeira casa caiu, né? A primeira casa foi para o chão. Né? Caiu tudo. Quando a gente volta, um pastor estava comendo pizza na pizzaria, estava eu e o Telmo na pizzaria. E eu vou falar sobre isso hoje, são aqueles momentos que a palavra profética nos pega. Não dá mais para fugir. A palavra de Deus vem com força na nossa vida, bate. E nós estávamos vivendo aquele tempo que nós precisávamos de uma palavra de Deus desesperadamente. Quem me entende? Não dá mais para viver na palavra do homem, no achismo da amiga. Precisava ser Deus purinho na terra. Porque a gente voltou, mas continuou as brigas. Continuou ainda as acusações. E eu lembro que nós estávamos comendo pizza, na época que eu comia pizza ainda. Que agora a gente está mais fit, né? E chegou um homem e disse assim, estava vendo vocês dois aqui comer, eu não pude me conter. Minha família está ali, eu dei um oizinho para a família. Mas o Espírito Santo me incomodou. Eu olhei para vocês dois e Deus falou assim comigo, chama eles, ministra com eles, que eu chamei eles para ser pastores. Gente, nós estávamos igual arroz de terceira, quebrado.
Nem crente nós servíamos, essa crente, quanto mais liderar, cuidar. Não que o pastor seja alguma coisa, mas está na frente, cuidando. E aí eu falei, oh meu Deus, o homem errou o endereço. E ele pegou e disse assim, e para confirmar que é de Deus, que ele que está falando, e ele começou a falar tudo que nós estávamos vivendo. E ele falou assim, Deus está vindo com uma graça de restauração sobre vocês dois, que é irresistível. Ainda que vocês dois não se quisessem, é irresistível. E Deus restaurou nosso casamento. E aí ele disse, e no final ele falou, guardem uma palavra para vocês. A glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Um dia vocês vão estar dentro da segunda casa e vocês vão lembrar dessa palavra. E sabe de uma coisa? Essa palavra me acompanha não só no meu casamento, mas em tantas áreas da minha vida, que as segundas chances que Deus me deu foram melhores do que as primeiras. Eu já até ministrei sobre isso, que Deus tem uma coisa com o segundo, né? Porque o primeiro Adão falhou, mas o segundo, que era Jesus, acertou, né? Não era Ismael, mas era Isaac, o segundo. Deus tem um segredo nesse negócio da segunda chance, e às vezes a gente perde o segundo, porque a gente está lá agarrado no primeiro. Em nome de Jesus, hoje entrega a primeira casa. A Bíblia diz que a casa tem que cair. Eu vejo mulheres que têm problema com homens que são até meio passivos. Elas falam assim para mim, vive, mas se eu não fizer, ele não vai fazer. E eu lembro de que tem uma palavra que o pastor Juscelio ministra, ele diz o seguinte, que quando uma mulher começa a tomar a frente da casa, ela lança sobre o homem um espírito de passividade. O que ele vai pensar? Ela faz. Ela vai lá e faz. E sabe de uma coisa, essas mulheres chegam para mim cansadas, esgotadas, vivem, não aguento mais, o marido não se levanta para nada. E eu digo assim, deixa. E ela fala assim, mas se eu não fizer a casa vai cair. Eu falei, deixa cair. Mas aí o barco vai afundar, deixa afundar. Porque é na segunda casa que a glória de Deus vem. Quem já viveu isso e sabe do que eu estou falando? Que a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Eu não ia falar sobre isso hoje, mas eu estou falando porque tem pessoas aqui que precisam ouvir. Talvez você está agarrada na primeira casa, passando, sofrendo, em nome de Jesus, sua mão está toda machucada, solte essas cordas hoje. Você não segura nada, quem segura a sua vida é Deus. Você não tem condições de guiar nada na sua vida, quem tem é Deus. Então entregue hoje mais uma vez a sua vida nas mãos de Deus. E todas as pessoas que conheço, que caminham debaixo de um ciclo de reprovação e sequidão, são pessoas que caminham feridas. Sabe, uma pessoa ferida, ela vai ferir. Uma pessoa que teve problema com rejeição, ela vai rejeitar. Às vezes a gente pensa como é difícil conviver com algumas pessoas, porque elas são tão difíceis. Mas se você for entrar um pouquinho na vida delas, você vai entender um pouquinho por que ela é assim. Você pode observar que uma mulher sarada e curada é uma mulher que cura e sara o tempo inteiro. Se você já teve a oportunidade, a alegria de caminhar com mulheres curadas, saradas, você vai ver que é alegria o tempo inteiro. Eu vinha no carro e uma das coisas que eu falei, Deus, esse ano eu vou praticar é gratidão. Mas não é praticar gratidão só no Instagram, é na hora difícil, porque é fácil. Não, eu vou praticar gratidão, glória a Deus, na hora que está tudo certo. O praticar a gratidão é na hora que saem as coisas conforme a gente não tinha planejado. E mulher tem problema com isso. A gente tem dificuldade de entender quando a coisa não sai como a gente gostaria que saísse. E sabe de uma coisa? Eu estava vindo para cá, aquela chuva. E umas situações que aconteceram. Eu estava com uma dor de cabeça terrível vindo para cá. Porque, gente, é guerra, é opressão. A gente entra dentro de uma guerra espiritual. Demônios vêm para tentar te perturbar, tentar te amedrontar. E eu comecei a ficar preocupada com vocês. Eu falei, Deus, tem mulher vindo de carro de longe. Talvez tem mulher que está parada na Centenário. Tem lugar que está alagado. Deus começa a cuidar. E eu comecei a me preocupar. E eu já queria reclamar da chuva. Na hora veio assim, agradeça pela chuva. Eu sentada ali no banco na frente, eu falei, Deus. Eu acalmei na hora. Eu falei, Deus, amém. Parece que eu estava segurando a reunião, entende? Eu estava segurando todo mundo. Olha, eu não tenho poder nenhum. Olha como o inimigo, ele mente pra gente. Para mim, eu estava controlando tudo. Vocês tudo no carro vindo, vocês lá tomando café na casa de vocês. E eu controlando tudo. E de repente, Deus falou, deixa na minha mão. Agradeça, olha que chuva maravilhosa.
E eu, como que soltei algo. Eu disse, Deus, obrigado por essa chuva. Obrigada por esse dia. Olhei para o lado, obrigado pelo meu marido. Está aqui comigo, meus filhos aqui atrás. Obrigada, porque estamos saudáveis, estamos bem, estamos indo para a tua casa, fazer aquilo que está no teu coração, vivendo o que eu jamais sonhei, e de repente tinha tanto mais coisas para agradecer do que reclamar. Isso aconteceu, minha dor de cabeça só, puf, embora. Botei o pé aqui dentro, onde tinha mais dor de cabeça? Não tinha. Porque há um poder incrível quando você pratica gratidão, quando você pratica aquilo que você ouve, quando você vive realmente. Porque você flui aquilo que você é. Eu digo uma coisa para você, é tão perigoso. Eu não recebo ministração de qualquer pessoa. Não porque eu me ache alguma coisa, não por isso. Mas porque quando você recebe ministração de uma pessoa, quando alguém ministra sobre a sua vida, ela não ministra só o que ela fala, ela ministra quem ela é. Por isso que existem lugares, irmãs, eu vou abrir aqui para vocês. Existem lugares que nós conhecemos, onde talvez a liderança tenha um coração. Eu já vi um caso de uma liderança que o pastor traía a esposa. Há muitos anos, isso ficava escondido. E sabe o que começou a acontecer naquela igreja? Vários casos de adultério começaram a pipocar no meio do povo. Porque a unção desce. A unção, ela desce. Quando nós somos ministrados por alguém, nós precisamos prestar atenção na vida daquela pessoa. Eu tenho conhecido gente no Brasil todo, com um CD gravado, com mais de 1 milhão de seguidores. E a pessoa está com a vida destruída. Filhos em casa de recuperação, maridos não querem saber de Deus. Vendo divórcio, vendo uma destruição. Nós ministramos aquilo que nós somos. E sabe por que eu entrei nisso? Por isso que Deus está com uma urgência em sarar homens e mulheres. Ele precisa levantar os seus ministros novamente, mas ele precisa de ministros que estejam sarados. Porque se você for sarado, você vai curar pessoas, você vai levantar pessoas curadas. A sua vida, o seu testemunho. Por isso que, às vezes, as pessoas falam, na Aba Pai, quase ninguém prega, né? Gente, incontáveis mulheres me pedem para ministrar aqui. Pessoas, todo lugar, como eu queria ministrar lá. Às vezes uma pessoa falou, sabe de uma coisa? A fulana ia ficar tão feliz se ela ministrasse na tua reunião de mulheres. Daí eu falei, ela ia ficar feliz, por quê? Porque tem bastante gente. Qual o motivo, né? Mas eu falei, mas eu não conheço. Nós acabamos nos relacionando com as pessoas, conhecendo as pessoas, e se a pessoa tem uma vida diante de Deus, ela vai ministrar com certeza. Vocês me entendem? Que nós não podemos abrir as portas da nossa vida. Você não abre a porta da sua casa para qualquer um entrar. E você não deveria abrir a porta espiritual da sua vida para qualquer pessoa ministrar sobre você. Conheça, eu falei sobre isso, conheça as alianças que você faz. Conheça as pessoas que andam perto de você, elas influenciam muito a sua vida. A Bíblia diz em Provérbios que você caminha com o grosseiro, com pessoas de palavras ríspidas, daqui a pouco você está falando igualzinho. Se você tem uma amiga, uma best friend forever na sua vida, uma pessoa que você caminha junto, talvez alguém que você trabalhe junto, vocês passam horas juntos. Vai ser incrível, vocês vão começar a ficar muito parecidas. É engraçado que eu até vejo filhos de pais adotivos que se ficam parecidos com os pais. Que a convivência faz isso. Por isso que é tão importante ter uma vida com Deus, porque você fica parecida com Ele. Quanto mais pertinho de Deus você estiver, mais parecido você faz com Ele. Fica com Ele. Então, o que Deus quer da gente não é uma performance, uma apresentação, mas é uma vida entregue. É fácil fazer uma performance. A gente coloca luzes aqui, canta bonito, dá uns pulos e está tudo certo. Mas sabe de uma coisa? Deus está procurando homens e mulheres que querem Ele de verdade. Que tenham uma vida que possa ser derramada como um óleo fresco. E eu quero dizer sobre a sua vida que Deus quer te usar para você também. Derramar óleo fresco na vida de outras pessoas. Esse é o problema porque uma quantidade sem fim de pessoas estão ministerialmente ativas. Vocês me entendem? Ativas, fazendo coisas. Mas eu nunca vi tantas pessoas ativas, mas secas. Ativas, mas infelizes. Ativas,
mas com os ombros pesados. Ativas, mas perdendo a casa, a família. No ano de 2016, a reunião de mulheres, Deus deu uma direção que nós ministramos para que as mulheres voltassem para os seus lares. Nós ministramos isso, mulheres, voltem para casa, cuidem dos seus maridos e amem os seus filhos. Esse é o seu primeiro ministério. E eu continuo dizendo, se a sua casa é um pedaço do céu, você já é uma mulher vencedora. Porque é dentro da sua casa o lugar que Deus vai querer primeiro derramar o óleo. Quando Deus levantou Débora, e Ele disse assim, Débora, levanta, né? Desperta, Débora. Eu lembro que essa semana veio uma moça de Ijuí, Rio Grande do Sul. Estava passando por aqui, ela disse, não, quero conhecer a papai, quero te conhecer, quero comprar o livro do pastor Telmo e tal. E a gente abriu a igreja, ela veio aqui, a gente abraçou, conversamos. E ela olhou para mim e disse assim, eu tenho um chamado para mulheres. E ela tem mesmo. A gente já vê na mulher que tem, ela tinha algo sobre a vida dela. E ela falou assim para mim, e como que foi contigo? Eu falei, nossa, nós temos quantas horas? Que é um processo. Mas eu lembro que na noite que nasceu Esposas que Oram, que é um ministério que nasceu aqui da Abapai, sem pretensão nenhuma. Nessa noite que eu estava cansada, gente, eu vou dizer uma coisa para você. O sonho de Deus na sua vida vai nascer talvez na sua hora mais improvável. Já viu quando a gente engravida nas horas mais improváveis? Quando eu escuto alguém falando assim, não, a gente está pensando, vendo uma hora boa. Geralmente não é assim. Quem engravidou no susto aqui? Que diz assim, e era a hora, gente, eu engravidei. Vocês não têm noção. Da primeira mesmo, só a misericórdia de Deus na minha vida. Eu passei os 9 meses com um conjunto. E quem me conhece sabe que é verdade, um conjunto só. Eu não tinha roupa, não tinha dinheiro para comprar. E era o que servia, era aquela roupa e era ela por tudo. E sabe, quando eu ganhei a vitória, eu joguei aquela roupa no lixo. Eu falei, eu não quero dar para ninguém, porque eu não quero ver ninguém com essa roupa. Eu não podia ver estampa. E até hoje eu tenho problema com estampa por causa disso. Dificilmente eu uso estampa, porque eu acho que eu fiquei traumatizada com aquele conjunto que era todo florido. E eu ganhei a vitória no momento mais improvável. Eu quero dizer para você que as coisas de Deus também são assim. Você vai dizer, ai, Deus vai fazer nascer quando eu tiver, né Deus? Aí Deus, não, é agora. E aí, eu estava lá aí eu estava com a minha segunda filha, com 1 ano, gente. Gente, o que é um bebê de 1 ano dentro de uma casa? O que ele faz? Ele é um tornado. Todo mundo olha assim, ai, bebezinho. Mas com 1 ano, ele já sabe andar, não tem noção do perigo. Você fica o dia inteiro. Gente, eu emagreci, eu acho que uns 5 quilos, correndo atrás dela. Para isso foi bom, né? Eu dizia assim, não é crossfit, é crossfilhos. E era atrás dela e a minha veio quebra, sabe? Quando Deus dá assim. E eu correndo atrás dela, então eu passava os meus dias exausta. Minhas amigas aqui, quantas vezes chorei no telefone, não aguento mais. Porque o problema da mãe é que ela não quer reclamar porque ela ama o filho. Mas ela está cansada. E o marido, a gente sabe como é que ele faz? Ele senta na televisão e finge que não existe. A criança está lá, você só quer ir no banheiro fazer o número 2 e ele está lá trocando de canal. Quantas vezes eu falei, pega ela, pelo amor de Deus. Porque os homens, né? Não sei, tem homens que são diferentes, mas eu precisava dar uma acordadinha nele assim. E aí e aquela noite eu fui dormir muito cansada. Eu falei, Deus, eu não tenho força para nada, nada, Senhor. Cheguei no quarto, a um estava dormindo, eu falei, glória a Deus. Botei a menina no berço. Daí eu deitei de bruço e disse assim, ai, deitei. Escovei o dente? Escovei. Sabe aquela coisa? Aí eu fui orar. Ai, Deus abençoe em nome de Jesus, aquela oração. Comecei a orar assim. E aí veio uma palavra no meu coração, vai para a sala. Quero ficar contigo na sala. E eu falei, Deus, hoje não. Já falou isso pro seu marido? Eu falei, Deus, hoje não, Deus. Deus, estou cansada ao extremo. Olha, Deus, como foi a minha vida. Ó, Deus, quer saber? Não tem mais tempo, tá, para ti? Porque, olha, a Isabela me consome. E aí, e Deus, Ele é tão amoroso, gente. Ele é tão gentleman, Ele é um querido. E Ele ficou ali esperando.
Viane, preciso falar contigo. Eu falei, Deus, não. Na hora veio Juízes 5 no meu coração. E aí Deus apela comigo quando... Aquela palavra, Juízes 5. Eu falei, não vou abrir. Não vou abrir. Ai, Deus, não. Aí sabe como você começa a ficar culpada? Já dá um sentimento. Aí eu não conseguia mais dormir. Eu de bruço mesmo, a minha Bíblia sempre fica na minha cabeceira. Eu puxei assim e fui olhar Juízes 5. Quando eu abri, desperta Débora. Eu falei, gente, eu dei um pulo da cama. Parece que eu recebi uma injeção de adrenalina. As coisas do Espírito a gente não entende, é para aqueles que crê. Então, se você crê, recebe aí. Eu recebi aquela injeção de adrenalina. Peguei minha Bíblia e eu já fui marchando para a sala. Eu cheguei na sala, eu falei, Deus, estou aqui, me ajoelhei. Só que assim, você não tem um filho sozinho. O que acontece? Deus sempre dá uma parteira. Estou lá eu com o celular, a Bíblia e ajoelhada e a presença de Deus e chorando. A Lani me chama, amiga, não consigo dormir. Aí eu assim, outra, que Deus pegou. Eu falei, o que houve? Não sei, Deus está me falando que vai nascer alguma coisa. Ó a parteira. Eu falei, está nascendo, amiga. Eu estou aqui na sala de trabalho de parto. Eu falei, o negócio vai nascer, eu não sei o que é, mas Deus está falando, desperta Débora. E a gente passou aquela madrugada conversando e orando. E ela falando em mistério de um lado, eu em mistério de outro, porque em parte a gente fala, em parte a gente espera, em parte a gente conhece. Se você caminhar com Deus é assim. Você não fica mais dependendo da palavrinha. Você caminha em lugares profundos em Deus. E é simples. E aí, gente, Deus falou assim comigo claramente. Você vai levantar no Brasil esposas que oram. Eu falei, esposas que oram? Deus falou, eu não derramei unção sobre a tua vida, não sarei teu casamento? Eu falei, sim. Não era só para ti esse óleo. Eu vou fazer jorrar de dentro de ti. Jorrar. Rios de águas vivas. Você vai derramar sobre outros lugares. Sobre outros lugares. E de repente, eu fui para o Instagram. Tudo isso numa madrugada. Esposas que oram. Já tem. Gente, não tinha. Fiz o Instagram Esposas que Oram Oficial. Fui pro Facebook. Página Esposas que Oram Oficial. Tá pronto, Deus, e agora? E Deus começou a dar diretrizes. Hoje, o canal do Esposas, sem nenhum patrocínio, sem eu ter agência de nada, hoje tem quase 40 mil mulheres do mundo que oram, que buscam seus esposos. E o alcance tem sido que eu nunca imaginei. De um casamento quebrado, Deus faz uma coisa que a gente jamais ia imaginar. Quando você obedece, quando você deixa Deus fechar as suas feridas, curar o seu coração, nasce coisas que você jamais imaginaria viver na presença de Deus. O Espírito Santo está acabando com o que eu escrevi. Mas glória a Deus, eu amo quando Ele faz isso. Não é, Espírito Santo, eu quero te obedecer. Mas, sabe de uma coisa que me preocupa? Cada um gera conforme a sua espécie. Você vai ver, nós geramos filhos todos iguais, com os 2 olhos, um nariz, boquinha, 2 orelhas, mas as características são de quem? Nossa. Talvez aqui algumas são barriga de aluguel, né, Jerusa? Sai a cara do pai, xerox, né? Não tem nada a mãe, mas sempre tem, gente. Sempre tem. O problema é que nós geramos conforme a nossa espécie. Gênesis diz, isso é uma lei espiritual, você gera o que você é. Por isso que Deus quer consertar a matriz. Porque se Ele não conserta a matriz, sai tudo de novo de forma, vocês me entendem? Tudo torto. Deus vai na matriz, Deus barra tudo, para tudo. Você entra num processo de break, você parou. Você diz, Deus, e agora? Parece que eu estava indo tão bem, parece que tudo parou. Mas Deus para, porque Ele quer curar a sua matriz, curar você. Aí Ele vai usar formas. Às vezes Ele vai usar um líder que não entende você. Às vezes seu marido vai ficar um pouquinho mais chato naquele período. Talvez pessoas que você tinha um relacionamento incrível, maravilhoso, de repente parece que houve um afastamento. Sabe quando é do nada? Não tem explicação. Afastou, a pessoa não fez nada para você, você não fez nada para a pessoa, mas parece que não é mais. Deus vai começando a fechar algumas fontes. Deus vai começar a colocar você em lugares e dizer assim, Deus, o que está acontecendo? Está dando tudo errado. Mas não está dando tudo errado. Deus está começando um processo de transformação aqui dentro. Eu sei. Eu ministro aqui porque eu sou corajosa. Porque eu sei que tem mulheres de Deus aqui que sabem exatamente do que eu estou falando. Eu estou falando e você está dizendo, meu Deus, como que ela sabia tudo isso que eu vivi? Porque é assim que Deus faz. É uma forma maravilhosa.
que Ele se refere a nós, que Ele faz. E existem processos de cura. Lembra que eu falei que pessoas que andam em círculos são pessoas que não se submetem a processos de cura? Gente, eu li um versículo que se eu procurar aqui vai levar tempo, mas eu vou pegar na próxima reunião, vocês me lembrem, eu quero falar aqui. Vocês me lembrem para me falar o versículo. Que diz assim, eu fiquei impactada com aquele versículo, que os que não têm pai, Deus é pai deles. Entende? Os que são órfãos, Deus vai e abraça. E ele falou assim, aqueles que são cativos, Ele vai e liberta. Mas só os rebeldes, bem assim na Bíblia, gente, só os rebeldes habitam em terra seca. Quando você não se submete aos processos de Deus, é como se você fosse rebelde, como você não quisesse. E já viu uma pessoa rebelde? Ela não vai para frente. Ela tenta, mas ela não vai. E eu observo isso. Às vezes coisas pequenas, desonras. Sabe, às vezes uma pessoa que te ajudou, você, já serviu, agora não serve mais. Você está numa terra seca, enquanto você não resolver aquilo. Quanto mais honra na sua vida, quanto mais você honrar as pessoas da sua vida, quanto mais você ser grato, quanto mais submisso à vontade de Deus, mais a bênção de Deus vai encontrar você. Porque o rebelde é terra seca, sequíssima. E eu queria falar hoje sobre processos de cura. Como que entrar nesse processo, né? Como que é isso? Eu gosto de palavras que são práticas, palavras que nós podemos praticar. E o primeiro processo, que é algo muito importante, para iniciar o processo de cura no coração de alguém, e aqui eu falo muito do que eu vivi, porque eu acredito que a palavra ela tem vida quando você vive e passa por ela. Reconheça que tem uma ferida, que você precisa de cura. Primeiro ponto. Uma pessoa, ela não tem Quem é médico aqui sabe, se existem médicos aqui, sabem que o processo de cura de uma pessoa, quando ela vai no consultório, ela faz os exames e ela sabe, eu preciso. E eu lembro que teve áreas na minha vida que eu dizia para mim e para as pessoas, tô curada. E gente, coisas do ano passado. Às vezes eu estava aqui sentado, até ministrando, e a mãe fala, né, mãe, que existe uma mágica em Deus. Ele é o meu marido. Ele ministra aqui. Gente, mas ele fala tanto ao meu coração, é como se ele fosse o pastor e não fosse meu marido, quando ele está ministrando. Às vezes eu digo, Deus, o que ele está falando, Senhor? Coisas que só eu e Deus sabemos. E a mãe fala que às vezes acontece com ela, que eu somos filhas, mãe e filha, e esse lado não é minha filha lá. E sabe, acontece Por que eu falei isso? Eu estava aqui, isso, me ajudem. Eu estava aqui sentada, outro dia, ano passado, recebendo uma palavra. Ano passado não é uma coisa tão... E um assunto, eu falei, isso já está resolvido no meu coração, de certeza. Até falei para muitas pessoas, não, nem dói mais. Naquele dia, na ministração dele, era como se Deus dissesse assim, não está curado, não, tem só uma casquinha, eu vou arrancar ela hoje. Quem já arrancou sem querer casquinha de ferida, quando era pequena, no joelho? E Deus foi e pá! E eu falei, tem ferida ainda. E Deus falou, deixa eu curar. Eu preciso tocar. Eu preciso te curar. Eu lembro que aquele dia a gente entrou no carro, eu disse assim, não liga esse carro, não faz nada. Eu comecei a chorar muito. Ora por mim, porque Deus hoje acabou de abrir, eu descobri que eu ainda não estou curada nessa área, e glória a Deus, a cura veio. Porque quando nós reconhecemos que nós precisamos, não seja uma super mulher, não queira, por favor, ser forte para impressionar ninguém, você não precisa disso. Você pode simplesmente dizer, Deus, nessa área que eu preciso de ajuda, nessa área que eu não venci. Sabe, isso é passos para uma vida de santidade, para uma vida de sabedoria, para uma vida curada. Admitir, isso aqui eu não venço. Às vezes a gente conversa, as meninas que caminham mais perto, a gente vai passar por alguma situação, eu não posso porque nessa área eu não estou bem sarada ainda. Porque a gente reconhece que nós precisamos de cura e de restauração. Então, por favor, se abra para a cura de Deus. Se abra, reconheça, Deus, tem uma ferida sim,
Eu preciso de cura, eu preciso de restauração. Segundo, realinhe as suas referências. O que isso quer dizer? Avalie os seus relacionamentos, escolha as suas influências. Veja qual é o círculo de pessoas que está ao seu redor. Se elas não estão aumentando a sua ferida. Gente, eu já conheci pessoas feridas que se uniram a pessoas feridas e uma ficava lambendo a ferida da outra. É nojento, né? Mas é o que acontece. Ai, tadinha, sério, fizeram isso contigo. Comigo também. Não te olhou, não olhou para mim também? Ela é assim, guria. E fico ali. Você ri, é? Tem gente rindo assim, ó. E fica aí lambendo, aumentando. Quer ver? Tem gente que não quer uma amiga para desabafar e para ser aconselhada. Quer alguém para concordar com ela. Quem já viu isso? Eu já fui desprezada várias vezes. Gente, chegou em mim, eu falo a real. Tu não acha assim que... Não, nada a ver, não fez isso contigo. Acho que... Ah, tá, tchau. Vai procurar alguém que diga, ai, coitadinha, fizeram isso contigo. Porque avalie as suas influências. Às vezes você briga com o seu marido, você vai contar para sua amiga, ela piora a situação. Ai, aquele cafajeste? Você nem acha que ele é cafajeste. Você só estava falando que, de repente, você está defendendo ele para ela. Não, mas para, ele não é assim. Eu lembro de uma vez que o Telmo, né, vocês sabem, quando a gente namorava, ele terminava comigo várias vezes. Aí numa daqueles términos, eu fui falar para uma amiga minha, assim, eu tava sentindo que ele ia terminar de novo. Daí eu falei para minha amiga, ai, eu acho que ele vai terminar comigo, eu tô mal, ele tá estranho. Mulher com essas coisas, né? Homem não fala isso, ai, ela tá estranha. Já viu homem encontrando com homem, achei ele tão estranho aquela hora que ele me viu. Homem não, ele viu as pessoas, oi, 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 oi. A mulher não, dependendo do sorriso, do jeito, do mexida no cabelo. Ela estava estranha, né? Daí aí eu falei pra minha amiga, né? Eu falei, ai, guria, termina com ele, acaba com isso. E vamos não sei aonde e tal. E eu não queria terminar, gente. Eu queria um apoio, tipo assim, não, ele não vai terminar contigo. Então tem pessoas que têm influência na nossa vida que não são boas e aumentam as nossas feridas. Elas aumentam, elas vão ali, é isso mesmo. Avalie as suas influências, por favor. A Bíblia diz em Provérbios 13, 20, se eu não me engano, que se você caminha com o sábio, você vai se tornar sábia. Mas se você caminha com o tolo, coitada de você. Já viu o caminho de um tolo? Você vai caminhar no mesmo caminho que ele. Você já se meteu em confusão, e você não tinha nada a ver com a confusão, mas a sua amiga fez um barraco. Só quem entrou dentro de um barraco sem querer. Eu já fiz um barraco, né, Gisele? Gente, fiz um barraco um dia. Eu estava grávida. Mulher grávida é perigosa. Ela se faz de, ai, tô grávida, né? Mas os hormônios estão ali, ó. E aí a gente foi comprar um sorvete, né, Gi? E a Gi comigo. A Gi, ela é assim, ó, ela é uma francesa quase. Aí você fala isso, o português correto, professora. Aí foi sair comigo, daí a Vitória tinha uns 9, 10 anos. Daí eu fui comprar o sorvete para a Vitória e eles nada de entregar o sorvete para a Vitória. Entregava o milkshake para um e o milkshake para o outro. E eu ali grávida e nada de entregar o sorvete. Depois tu corta, Nick. Aí eu falei assim, daí eu cheguei. Como é que é? Vocês não vão entregar o sorvete para a menina? Quanto tempo que eu tô aqui? Eu tô grávida. A Gisele, oi. A Gisele saiu, gente, fina assim, ó. Saiu, foi. Eu fiquei lá com aquela cara de vergonha, que depois que você estoura, você fica com uma cara de vergonha, né? Aí tu começa a tentar remediar. Porque assim, ó, tô grávida. E aí a Vitória, mãe, com sorvete, nunca mais vou comprar sorvete contigo. Então, às vezes, você entra num barraco sem você ter nada a ver com o negócio, você tá junto. Escolha as suas influências, amiga, por favor. Escolha com quem você anda, por favor. Porque você pode estar em maus lençóis. Eu conheço gente, a gente vê em noticiário, pessoas que morrem por estar com a pessoa errada.
morrem. Chega a caminhos de morte. Caminhos de morte. Avalie, eu queria que você abrisse 2 Reis 18:1, para não dizer que eu não abri a Bíblia hoje. 2 Reis 18:1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Mas quem era o pai dele? Você vai olhar ali, o pai dele era Acás. E como que ele fez tudo conforme o seu pai Davi? Davi não era pai de... Mas sabe de uma coisa? Ezequias buscou uma referência para a sua vida. Às vezes, tem mulheres que têm a língua frouxa e falam palavrão e mete a boca mesmo. E aquele tipo de pessoa assim, e eu não saio daqui, eu não levo desaforo para casa. Porque você viu a sua mãe fazer barraco. É automático. Você viu a coisa acontecer, você foi jogada de qualquer jeito e você é a vida. Mas deixa eu falar. Busque uma referência. Às vezes, o referencial na nossa casa falhou. Mas sabe de uma coisa? Ele não olhou para o referencial que ele tinha, ele buscou alguém para ser uma referência. Por favor, mude os seus referenciais. E sabe o que a Bíblia continua falando ali? Que ele fez coisas, diz ainda assim, deixa eu ler rapidinho aqui, que fala, ele tirou os altos, quebrou estátuas de ídolos, depois fala assim, ó, lá no 7 diz assim, ainda assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saísse, conduzia com prudência. Ele fala aqui também no 6, porque chegou o Senhor e não se apartou dele, guardou os seus mandamentos. E o Senhor confiou coisas na mão de Ezequias que não tinha confiado, porque eram reis que andavam longe de Deus. Busque uma referência. Você que é mulher, busque uma mulher que é uma referência na sua vida. Por muito tempo, sabe qual foi o problema dos anos que se passaram? Essa palavra eu vou ter que dividir em duas, eu acho. O problema é que as referências antigamente, de pastoral, só faltava botar uma asa. A pessoa chegava na igreja assim, ó, os pastores com as asas arrastando no meio do povo. Se vinha um vento mais forte, a pessoa saía voando. Porque você pensava assim, nossa, nunca vou alcançar. Eles não abriam as dores, eles não abriam que eles também tinham lutas. Por isso tem gente suicidando. Porque não dá para manter a capa de super, gente. Não existe. Não existe. Nós precisamos de pessoas reais. Eu tenho descoberto que é na simplicidade, às vezes é nas nossas dores, nas curas que nós recebemos, no que rasgamos o coração, que libera a cura. Porque senão são palavras vazias. E Deus está levantando uma nova liderança. Nessa cidade aqui tem se levantado uma nova liderança, eu creio. Eu tenho conversado com pastoras, com pastores com o mesmo coração. Deus tem feito algo lindo, gente. Enquanto as eleições estavam acontecendo e tudo, mudança de governo, isso é muito forte. E Deus falou assim comigo, filha, não atenta para o que os homens estão falando, atenta para a minha voz. Eu estou mudando a estrutura de governo e liderança. E eu estou estabelecendo um reinado de Davi. Eu estou levantando não só na política, mas em todos os lugares, todas as esferas, homens e mulheres que lideram com o coração de Deus. Que não liderem sobre, mas liderem em favor. Que amem, que as pessoas vão mais longe que eles, que pessoas sejam curadas, usadas para serem tudo aquilo que Deus chamou para ser. Eu tive um sonho, há um ano passado, não lembro a data, e o Thelma ainda falou para mim, por favor, fala esse sonho na igreja, e eu esquecia, mas eu sei que não é esquecimento, é porque tem a hora certa de falar. Gente, eu sonhei que eu estava num palácio, e era como se eu fosse uma princesa de um palácio, uma mulher que tinha um pai dentro de do palácio.
E eu estava com um vestido muito bonito. E o palácio era muito lindo, gente. Eu nunca entrei num palácio, mas no sonho eu entrei. Era tudo muito distante, não tinha aglomeros. Vi uma princesa lá, outra aqui. Poucas pessoas dentro do palácio, não tinha muitas. E no sonho, de repente, eu comecei a escutar um grito de desespero, de terror, de fora do palácio. Sabe aquelas soleiras de filme que a gente vê redonda de palácio? Que os reis vão até a soleira e vê. Eu lembro que eu cheguei naquela soleira e o que eu vi foi desesperador. Eu vi anjos, eles eram todos cinza, de uma cor só. Lindos. Mulheres e homens como anjos, todo de cinza. E eles eram magníficos, e eles tinham uma voz mansa, e eles chegavam para uma pessoa que estava lá na rua e dizia assim, vem comigo, eu vou cuidar de você, vou te levar para um lugar bom. E aquela pessoa nem tinha tempo de responder, eles tinham garras, pegavam aquelas pessoas e levavam para um lugar que ninguém sabia. E o grito do desespero era das pessoas que ficavam. Levou meu marido, levou minha esposa, levou meus filhos, e era um desespero. Eu lembro que quando eu comecei a olhar, eu voltei de volta para o palácio com medo. Falei, Deus. E aí no meu coração veio uma palavra, deixa eles te pegar, para te saber para onde eles estão indo. Eu falei, mas ninguém até lá voltou, eu não vou voltar. E no sonho, eu fui para a beirada e eu disse assim, eu vou ficar aqui para ele me pegar. E nisso veio uma anja. E ela assim, vem aqui comigo, eu vou te levar para um lugar bom. E eu disse assim, ok, eu vou contigo. E ela me pegou. Gente, é surreal esses sonhos, né? Porque eu em cima, vendo tudo, aquela coisa toda. Na hora que ela me jogou num lugar, eram portas grandes. Só que eu sabia no sonho que na hora que eu botasse o pé lá dentro e elas fechassem a porta, eu nunca mais ia sair. Quando eu entrei naquele lugar e eu vi todo mundo preso lá dentro, era tudo preso, eu denunciei na porta daquele lugar. Gente, isso aqui é uma prisão, não deixa eles fechar a porta. E veio um monte de gente, conseguimos abrir as portas. E eu lembro que tinha uns pedaços de madeira, e eu peguei aquele pedaço de madeira, a primeira coisa que eu fiz foi furar o teto daquele lugar, para dizer, isso aqui não é... E caía tudo, desmoronava, e as pessoas começaram a ser livres. Livres. E eu lembro no sonho que eu arrastando as pessoas para fora e aqueles anjos voando, indo embora e as pessoas voltando para suas famílias e eu vi algumas covas naquele lugar. Eu falei, Deus, o que é isso? E uma mulher chorando e falou, algumas pessoas morreram nessa prisão. E eu falei, e eu lembro que da minha boca saiu agora, os mortos enterrem seus mortos, mas aqueles que estão vivos têm tempo para ver algo novo. E acabou o sonho. E eu falei, Deus, o que é isso, Senhor? Que sonho é esse? Me acordei. E Deus falou assim, eu coloquei na mão de vocês um cajado para quebrar o espírito de religiosidade. Parece que é bom, parece que é um lugar maravilhoso, mas é uma prisão. Deus está quebrando esse espírito de religião que prende as pessoas. Hoje é que nós estamos denunciando um espírito de prisão, de medo. Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja livre para ser tudo aquilo que Ele te chamou. E às vezes é cômodo para uma liderança manter um povo ferido e machucado, porque sabe que um povo ferido e machucado não vai muito longe. Mas Deus quer derramar cura hoje e restauração sobre a tua casa, sobre a tua vida. Mulher, se você soubesse a influência que você tem onde você está. Se você soubesse. Às vezes lá em casa, eu estou no banheiro, me tranco no banheiro, eu escuto a vozinha da Isabela, cadê a mamãe? A mamãe, ai, medo de eu ter saído, mamãe. Eu falei, a mãe está aqui, filha. Ah, tá. Nós somos essa mulher. Que a casa fica perdida se a gente não está lá. Por isso que o inimigo quer que nós ficamos perdidas dentro de casa. Que nós desestruturemos nossos filhos. Que nosso casamento fique fragilizado. Por uma mulher que não sabe o lugar e a postura que tem e o poder que tem em Deus. Deus tem um poder, Ele derramou, mulher, para nós algo que os homens não têm, a edificação da casa. É nosso. Ele falou assim, a mulher sabe, edifica a sua casa. Mas só que o problema é quando você recebe algo poderoso de Deus, ser perigoso, porque Ele também diz, mas a tola com as próprias mãos derruba. Deus deu algo poderoso nas nossas mãos, mas pode ser perigoso se nós não buscarmos a sabedoria do alto. Hoje Deus aqui está sacudindo você, chamando você, para que você busque um referencial. Sabe qual é o nosso maior referencial? É Jesus. Quando você olha para a vida de Jesus, você vê, procure mulheres e homens
Sabe quando a minha vida começou a mudar? Minha do Telmo? Que às vezes as pessoas nos conhecem do passado e pensam, o que aconteceu com eles? Esse dia uma pessoa falou assim, o que fizeram com vocês? Onde vocês foram? Eu quero ir para essa escola, o que foi? Mas sabe, eu busquei referenciais para a minha vida. Eu lembro de um pastor que ministrou muito no meu coração, o pastor Judson de Oliveira. Como aquele homem me construiu. Gente, era uma dose por dia, uma ministração dele. E na minha época não tinha YouTube. Sabe o que era? Era alugar fita de DVD. Como é que era aquele videocassete? VHS. Eu alugava e tinha algumas que eu assistia 5 vezes. Depois começou os DVDs, eu ligava para vários lugares e começava a pedir, me manda DVDs e tal. Quando chegou então a era do YouTube, mas eu lembro quando eu fui morar em Belo Horizonte, uma vez por semana eu ficava lá, e no meu coração, quando eu subia, que ele estava lá ministrando, dizia, o meu lugar é no pé dele. Não tinha lugar para sentar, eu ia para os pés, eu sentava e dizia, Deus, aqui é o meu lugar, eu quero aprender com esse coração. Busque referenciais para a sua vida, homens e mulheres que são apaixonados por Deus, que caminham por Deus. Não se envolva por palavras vãs, mas se apaixone por Jesus e caminhe debaixo de homens e mulheres que Ele tem conduzido nessa terra. Eu tenho os meus, tenha os teus, em nome de Jesus. A terceira, e eu vou terminar, diz assim: primeira, reconhecer que precisa de cura. Segunda, reavalie os seus referenciais. A terceira é quando a palavra profética nos encontra. Lembra que eu falei para vocês lá no restaurante que eu recebi aquela palavra? O que eu pensei? Uau! Agora a gente vai sair voando daqui e a gente vai, né, igual o Chaves, e vai dar tudo certo. E nada mudou. Sabe por quê? Em Jeremias 1, eu ia abrir, mas não vou abrir, mas Jeremias 1 fala do chamado de Jeremias, né? Jeremias te chamei para ser profeta das nações. A gente lê isso e, ai, que lindo Deus, né? Não diga que é uma criança, porque eu te chamei. Só que Deus fala que na boca de Jeremias ia vir uma voz profética. O que é a voz profética? É a voz de Deus. Tem homens e mulheres nessa terra que são voz de Deus aqui. E ele diz assim, Jeremias, eu vou te dar algo na tua mão, na tua boca. E ele falou assim, hoje eu te dou autoridade para enfrentar reinos e nações. Mas olha só o que Deus fala para ele. Para você arrancar e derrubar. Para você destruir e arrasar. Depois, para edificar e plantar. A palavra profética, quando encontra a gente, ela arranca e ela derruba. Sabe por quê? Antes de Deus construir, antes de Deus plantar, Ele vai arrancar e vai destruir. E eu não sabia disso. E aí eu converso com tantas mulheres, falo assim para mim, Vivi, eu estou buscando tanto a Deus agora, eu recebi uma palavra. Teve uma moça que eu entreguei uma palavra que ela disse, nunca mais me manda palavra na minha vida. Estava tudo tão bem, de repente a palavra profética me pegou e tudo começou. E eu disse, claro, porque a palavra profética ela vem para desconstruir e arrancar antes de Deus fazer qualquer coisa na nossa vida. Deus precisa entrar no nosso coração e às vezes abrir feridas, sabe? Abrir lugares que a gente não queria que Ele tocasse, porque Deus precisa tocar. Gente, tem uma unção tão forte aqui hoje, um óleo tão grosso. Porque é do coração de Deus entrar nesses lugares. Sabe de uma coisa? Tem mulheres que falam assim pra mim, mas Vivi, eu tô buscando tanto a Deus, agora que eu tô jejuando mais, que eu tô orando mais, parece que a coisa piora quando eu oro e jejuo. Mas quanto mais eu busco a Deus, parece que a coisa vem e dá errado. Sabe o que é isso? É o destruir e arrancar. Deus precisa. Quando a palavra profética encontra a gente, ela arranca coisas. Mas sabe de uma coisa? Entre num lugar de confiança, assim, Deus pode arrancar. Pode quebrar, pode destruir aquilo que o Senhor quiser destruir, porque eu sei que Ele só arranca o que Ele não plantou. E Deus só destrói o que Ele não construiu. Ele nos preserva. Teve áreas na minha vida, porque naquela época eu dizia assim, tudo é lixo. Sabe quando você está estressado com você mesmo, tudo é lixo? Já viu você nervosa fazendo faxina? Tudo é lixo. Depois você fica, por que eu joguei aquilo fora? Você está tão estressada na hora, né? Tudo é lixo. Sabe de uma coisa? O Pai sempre guarda o que há de bom na gente. Mas aquilo que Ele não plantou,
Ele vai arrancar. E eu vejo mulheres aqui que precisam ser ressuscitadas urgentemente hoje. Você precisa admitir, Deus, eu preciso ser curada, Pai. Eu tenho caminhado ferida, eu tenho ferido pessoas que eu amo, Deus. Eu tenho falado palavras que eu não gostaria de ter falado. Deus, eu tenho andado em círculos, eu não tenho entrado no teu processo. O orgulho tem me vencido, o medo tem me vencido. Deus, Ele está chamando você hoje assim, olha, eu tenho poder de cura. E eu recebi uma palavra essa semana e eu chorei muito. Um testemunho de uma moça que disse assim para mim, quando ela chegou aqui, ela já chegou separada. E ela começou a vir na reunião de mulheres e Deus começou a transformar, Deus começou a falar com ela começou a buscar a Deus. E ela falou para mim assim, eu já estava separada e de repente, meu marido me procura. Estavam divorciados. E ele disse assim, vamos tentar de novo? Eu estou vendo algo diferente em ti, eu acho que a gente pode tentar outra vez. E Deus pode restaurar a nossa vida. E eles estão tentando. E na hora que eu estava lendo aquilo, eu falei, uau, que lindo. E Deus falou assim, por quê? Porque tem óleo de cura. Porque um dia eu restaurei o teu casamento. E existe óleo de cura na tua vida. Eu quero dizer para você, aonde você foi machucado, vai ser o lugar em que Deus mais vai te usar para curar as pessoas. Aonde você foi, eu vejo situações, eu vejo mães que perderam filhos. A própria Estela, que perdeu aquele filho tão lindo, tão precioso. O quanto que essa mulher está levantando mulheres caídas, que não conseguiam mais vencer a dor de não ter um filho. Ela mesma disse, nenhuma mãe foi feita para enterrar um filho. Eu fui num congresso que ela ministrou, quando ela falou, quem aqui é mãe de luto? Gente, eu me assustei. Muitas mulheres. Ela chamou aquelas mulheres para frente, foram abraçadas, e as mulheres começam a ter uma referência de alguém que está vencendo. E óleo de cura desce. Mulheres que passaram esses dias, uma menina perdeu um bebê, sofreu, chorou, choramos junto, mas a amiga dela perdeu. E ela disse assim, Vivi, isso aconteceu? Eu não sei, eu só sei dizer que eu fiquei com ela e a minha palavra começou a ser bálsamo de cura para ela. Assim, claro, porque naquilo que tu venceu, tem unção para curar. Quando a ferida está fechada, vem unção. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus precisa fechar essa ferida urgentemente na sua vida. Sabe por que você está travado e você não vai? Porque essa ferida está aberta. Ele não vai quebrar princípios. A Bíblia diz assim, existe um vinho novo para ser derramado. Mas ele só é derramado quando o odre está pronto. Porque a Bíblia fala assim, que se derramar o vinho novo nesse odre, os dois vão se perder. Deus não quer perder o que Ele tem para a sua vida. Ele retém nos céus, esperando que o teu odre fique pronto. E hoje é o dia que Deus vai começar um processo na sua vida de cura. Vocês creem? Queria que você se colocasse de pé nessa hora. Tem mulheres que precisam ser ressuscitadas, mas o Espírito Santo fala comigo aqui que existem ministérios chamados que precisam ser ressuscitados. Mulheres que caíram na mesmice, que já desistiram. Naquela noite que nasceu, esposas que oram. Eu não fiz por mim mesma. Deus veio sobre a minha vida. Sabe quando que quando Deus vem sobre a sua vida. Eu queria que você pudesse entrar num lugar agora na presença de Deus. Sabe? E mais do que isso. Hoje quero ministrar com você de uma forma mais intensa aqui.
Eu acredito que hoje tem uma unção de quebra de jugo. Deus está quebrando jugos. Deus está quebrando prisões nesse lugar. Mas Deus está abrindo feridas para a cura. Tem mulheres aqui que vão sentir literalmente a casquinha dessa ferida ser arrancada. Eu queria que você colocasse agora na presença de Deus. Deus, o que é, Deus? Eu quero me colocar sensível à tua voz, sensível ao toque do teu Espírito. Por que a minha vida não vai? Por que as coisas não acontecem e parece que eu caminho cansada num círculo vicioso? O Espírito Santo quer vir sobre a sua vida.